Você já parou para se perguntar como que você aprende melhor? Você já deve ter escutado alguém dizendo eu aprendo melhor vendo, ou alguém falando eu aprendo melhor ouvindo. Quando eu ouço alguma informação, então eles seriam melhores aprendizes auditivos. E algumas pessoas vão dizer eu aprendo melhor pegando nas ações, eu tenho uma aprendizagem mais sinestésica. Tenho certeza que você já escutou isso em vários lugares, talvez. Mas esse é um dos maiores mitos da educação e eu vou desvendar por que esse é um mito em educação, junto com outros 4 mitos, para que você possa saber de verdade como que acontecem as questões em aprendizagem. E aliás, nesse vídeo eu vou falar para você por que isso acontece, por que é tão comum em qualquer área do conhecimento que de repente algo que não é verdade se torna verdade e passa a ser repetido. Eu sou a Aline Von Batten, especialista em educação, e se você é novo aqui nesse canal, já se inscreve para que você possa realmente ter acesso a um espaço onde você tem informações que são realmente validadas. Você não precisa ir correr atrás para ler os artigos, buscar informação, eu trago isso pronto para você que você esteja atualizado em relação a como a gente aprende, como a gente pode ter o nosso resultado máximo em qualquer área que você trabalhar. Existem 3 vieses que fazem com que a gente acredite nas informações, apesar das informações não serem verdadeiras. O primeiro é um que a gente chama de efeito Dunning-Kruger. Esse efeito é porque eu não tenho informação, porque eu não sei sobre um determinado assunto. Quando alguém me traz informação, eu acabo acreditando. Como eu não tenho embasamento, se alguém me traz essa informação, eu acabo acreditando, porque eu não sabia algo. E isso, às vezes, é muito comum, porque a pessoa não tem a percepção de que ela realmente não sabe. Ela acaba avaliando mais aquilo que ela tem como conteúdo, porque na prática dela sempre foi feito daquela maneira. Então, se alguém traz alguma informação que corrobora com algo que para ela já parecia verdade, ela não vai buscar o porquê, ela simplesmente acredita nessa informação. Aquilo acaba parecendo que combina mais com aquilo que a pessoa faz. O segundo viés está relacionado com a reputação de quem traz a informação. Então, você não vai imaginar que alguém que você valoriza muito vai te trazer uma informação falsa. E isso é muito comum. Então, porque aquela pessoa trouxe, ninguém vai verificar. E assim as mentiras se propagam. Então, isso acaba sendo publicado em algum lugar, alguém comenta e ninguém vai atrás para verificar a informação. E o terceiro viés é o viés do tipo IKEA. Eu faço um esforço, eu faço uma ação e eu conheço qual é o esforço que eu fiz naquela ação. Então, quando eu vou analisar a ação de outras pessoas, eu acabo valorizando sem querer aquilo que é parecido com aquilo que eu faço, porque eu sei o esforço que é necessário para fazer isso. E eu não valorizo da mesma maneira coisas que foram feitas por outras pessoas. E isso acontece de uma forma natural. Ninguém tá fazendo errado isso. É um viés. Então a gente tem esses 3 vieses que eu conversei com vocês. E a gente precisa observar isso. Então, um dos primeiros mitos que eu vou trazer para vocês é essa pirâmide aqui, que você já deve ter visto ela em algum lugar, em alguma palestra, que ela é conhecida como pirâmide da aprendizagem. E essa pirâmide é uma mentira. Então não tem base nenhuma para você dizer que uma pessoa retém 5% da aprendizagem quando ela escuta numa palestra, 10% quando ela lê, 20% quando você tem um estímulo audiovisual, 30% quando tem uma demonstração. Se você levar para as pessoas conversarem numa discussão, ela vai reter 50%. Se ela praticar, 75%, e se ela ensinar para as pessoas, 90%. Esse estudo nunca foi feito. Não tem base para você dizer isso, que porque você ensinou para as pessoas, você vai reter mais. Só você parar para pensar que você pode ensinar para as pessoas alguma coisa do jeito errado e você não vai aprender mais se você fizer isso. Mas mesmo assim, por que isso foi colocado assim? É atribuído à Universidade de Maine e não tem nenhum estudo nessa universidade que foi feito sobre isso, mas as pessoas acabaram propagando isso. Aliás, eu caí nesse mito. Há muitos anos atrás, eu estava numa formação com uma pessoa importante da Universidade de Harvard e essa pessoa fez uma palestra e usou essa pirâmide. Eu anotei na hora que eu vi, eu visualizei isso e eu cheguei a usar isso
numa palestra minha. E durante uma palestra minha, uma pessoa veio conversar: Aline, você sempre é tão cuidadosa com relação às informações que você trouxe, tudo. Você sabia que essa pirâmide é mentira? E a pessoa me mandou o artigo que mostrava que isso não era verdade. Eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito chateada. E eu fui entender por que eu caí nesse mito, porque realmente esses números tão perfeitos, 5% aí dobra, 10% aí 20%, já deveria ter feito eu pensar que não poderia ser verdade. Imagina, você faz um estudo científico, uma meta-análise, e você ia chegar à conclusão de que isso acontecia dessa forma. Mas porque a pessoa que apresentou isso vinha da Universidade de Harvard, porque ela estava ali no meio de um evento que eu estava participando, eu simplesmente acreditei que aquilo era verdade, não fui verificar. E estava escrito embaixo, né, de meme, e não, então isso é real. E não é real. Sim, é claro que a gente aprende mais quando a gente leva à prática, mas não é 75% mais. E você não tem uma retenção de 90% de tudo que você ensina para os outros. Maravilha se fosse assim. Isso não é real. A gente não aprende não tem uma retenção de 50% da aprendizagem a mais quando você leva para uma discussão em grupo. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina se você leva para as pessoas conversarem em grupo e quem está ali traz uma informação mentirosa naquela discussão de grupo. Pronto, é algo que ali vai sair uma informação que não é real, que sem mediação vai trazer um grande problema. Então, não é essa sequência de ações que vai fazer aprender mais. E não é ensinando os outros que eu vou alcançar 90% de retenção na minha aprendizagem. O que é importante, o que é mais importante na retenção da sua aprendizagem? Que você aplique o mais breve possível e que você faça uma aplicação personalizada para a sua prática. Ou você simplesmente vai estar copiando. Copiar, fazer no piloto automático o que alguém está fazendo, isso não vai fazer você aprender mais. E repetir isso ensinando os outros também não vai fazer você ter uma retenção maior, porque você não está trazendo o significado em cima daquilo que você está aprendendo. Segundo mito que nós vamos conversar hoje é aquele que você tem um lado do seu cérebro que acaba sendo mais importante. Ou o lado esquerdo ou o lado direito. Aliás, eu vou usar esse mito com mais um junto, que é aquela ideia de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, pensando na evolução e toda a sequência, por que a gente teria esse tamanho de cérebro se a gente só fosse usar 10%? Esse é mais um mito que, pese em qualquer avaliação que você vai fazer com um eletroencefalograma, a gente consegue observar mapas de calor, enfim, de que forma que nós usamos o nosso cérebro. E não é só 10% e 90% fica sem uso. Então não é real isso, como não é real dizer que mulheres e homens aprendem de jeito diferente. Isso não tem base científica. As pessoas sentem algo assim, mas na hora que a gente bota para fazer o teste, a aprendizagem, ela não acontece dessa forma. O terceiro mito que eu vou discutir com vocês, que é algo também muito comum, que a tecnologia é uma solução para melhorar e para inovar em educação. Qual que é a questão dentro da tecnologia? Quando alguém entra num espaço e observa que ele é tecnológico, a pessoa tem uma percepção de que aquilo é mais inovador. Mas eu posso ser extremamente tradicional, eu posso fazer uma maneira de ensinar transmissiva, em que o aluno simplesmente está recebendo sem aprender de verdade, sem ir para a prática, sem executar, mesmo usando tecnologia. E esse é um dos grandes problemas, porque as pessoas falam assim: eu estou usando metodologias ativas, eu estou usando aqui tecnologia, então os alunos aqui nessa situação vão aprender mais. Então não é usar um equipamento, não é você usar uma metodologia se você não fizer isso de uma forma que faz com que as pessoas aprendam melhor. Não é o equipamento, mas é equipar mentes. Então, de que forma que a gente faz isso? Então, eu posso usar a tecnologia para ficar repetindo algo. Então, eu estava lá dando uma aula
totalmente transmissível, em que eu estou falando e as pessoas estão simplesmente ouvindo e me repetindo. E agora eu uso tecnologia com uma imagem que está aparecendo, talvez estou usando inteligência artificial junto e qualquer outra questão que você quer usar, mas os meus alunos continuam simplesmente repetindo aquilo que eu estou fazendo. A presença de tecnologia não quer dizer que aquela aprendizagem vai ser mais inovadora ou que os alunos vão ter mais resultado. O resultado, ele está relacionado com a forma como você vai realizar isso. O quarto mito que a gente escuta muito por aí e várias vezes quando eu sou convidada para dar palestras em universidades, isso é muito engraçado, é as pessoas falarem: agora a gente não pode mais dar uma palestra, a gente não pode dar uma aula porque isso é uma coisa do passado e os alunos não aprendem se a gente fizer isso. Então sempre precisa ser uma atividade super ativa em que os alunos estão se levantando, eles estão resolvendo problemas, eles estão lidando com alguma situação diferente, e isso não é verdade. Muitas vezes você precisa sim que aquele expert traga sim uma explicação para que aquele grupo de alunos aprendam mais. E por que as pessoas acreditam que as palestras, que as aulas em que o professor fala e o aluno escuta morreram? Porque se realmente for só o professor falando e o aluno só ouvindo, não há aprendizagem. Um vídeo simples em que eu tô falando e você tá ouvindo não vai funcionar. Por que esse vídeo aqui funciona? Porque eu estou fazendo você refletir, você analisar, você relacionar, eu tô te ajudando a personalizar, tô te ajudando a enxergar essas informações, a tangibilizar, a criar significado. Quando eu trago exemplos, quando eu faço perguntas, quando eu coloco você para conectar os pontos. Eu posso sim ter momentos em que o professor explica, mas ele não pode ficar explicando sem ajudar os alunos a aterrissar. Então, as pausas, elas são fundamentais para que você possa assentar aquela aprendizagem, mas mais importante do que isso, para que você possa criar significado em cima daquilo que você acabou de aprender, para que você possa transferir para outras situações, para que você possa imaginar, para que você possa provocar esses momentos do EC. Então não quer dizer que as palestras morreram, de que elas não são mais importantes. E sim, muitas vezes as palestras acabam sendo somente motivacionais, elas acabam até movimentando as pessoas, mas não levam a uma aprendizagem. Se eu colocar as pessoas realmente para refletirem, se eu conseguir trazer um contexto em que as pessoas consigam levar isso para suas próprias práticas, para personalização, sim, isso vai ser importante. E eu preciso saber como que eu, dentro de uma palestra, de uma aula, eu coloco os meus alunos para que eles possam realmente aprender. E o último mito que você estava esperando é o mito sobre os estilos de aprendizagem. Mas antes de eu ir para esse mito, eu acho que esse vídeo já merece uma curtida. Se não curtiu até agora, curta esse vídeo. O que é essa ideia dos mitos de aprendizagem? Esse mitos de aprendizagem, ele diz que uma pessoa aprende mais ouvindo, aprende mais vendo ou aprende mais de forma sinestésica. Aliás, existem muitas outras formas de falar de estilos de aprendizagem. Então existe aí dezenas de literaturas diferentes falando sobre estilos de aprendizagem, que não é só esse que eu acabei de falar para você. Então existe uma que coloca se a pessoa é mais pragmática, a pessoa ela acaba sendo mais teórica, enfim, tem várias maneiras de você enxergar isso. E realizando estudos, na hora que você vai botar as pessoas, elas não aprendem mais dessa forma. Elas criaram uma preferência por uma forma que não quer dizer que elas vão aprender mais. E por que as pessoas acabam acreditando nisso? Porque isso combina. Ela fala assim: realmente, quando eu escuto, eu sinto que eu aprendo mais. Quando eu olho um exemplo, eu vejo que eu aprendo mais. A pessoa se sente aquele quentinho no coração, que ele reconhece isso. Ele diz: ok, eu aprendo mais dessa forma. Só que isso, na verdade, não é só um mito. Isso acaba provocando problemas na aprendizagem, porque a gente não
pode imaginar que alguma pessoa deveria aprender somente de uma forma. É justamente o contrário. Quanto mais eu receber a informação de várias maneiras, quanto mais eu for convidado a manipular, eu vou criar mais significado. É só você parar para pensar que tivesse uma pessoa mais auditiva, como que essa pessoa mais auditiva iria aprender a pintar se ela precisa ver? Ou se uma pessoa fosse mais visual, como que essa pessoa vai aprender a tocar um instrumento se ela não for convidada a ouvir os sons? Então, com esses dois exemplos, eu já mostro para você que isso não faz sentido nenhum. Mas isso foi repetido muito ao longo dos tempos e as pessoas acabam dizendo, ok, eu preciso fazer um teste, avaliar os meus alunos. A partir do momento que eu souber qual que é o estilo de aprendizagem para cada um, eu vou personalizar para esses estilos. Isso não é real. Você pode até ter uma preferência sua, mas se você estimular as outras formas, você vai notar que você vai aprender mais. Então, o que a gente precisa, assim, é desses múltiplos estímulos de várias maneiras para que a gente possa, assim, ter uma retenção. E muitas vezes aquilo que você acha que você não aprende mais, quando você é colocado para fazer, você faz. A pessoa fala assim, eu aprendo mais ouvindo. Ok. Mas você aprendeu a dirigir só ouvindo ou você aprendeu a dirigir a hora que você sentou no carro e foi ali e trocou as marchas e foi fazer e observou as ações? Então, não existe isso de aprender mais de uma forma ou de outra. Nós aprendemos usando todas elas. Foram feitos muitos e muitos estudos sobre isso. E o que acontece? As pessoas acabam repetindo as mesmas informações e isso acaba se tornando uma verdade. Se alguém levantar para você e for falar da pirâmide da aprendizagem, colocar tecnologia como inovação, falar que a gente usa 10% do cérebro, que você usa mais o lado esquerdo ou o lado direito do cérebro, que isso acontece de uma maneira separada e os hemisférios não estão assim separados dessa forma, né? Se alguém falar para você de estilos de aprendizagem ou que não pode mais ensinar palestrando, enfim, você já vai saber que nada disso é verdade. E para você aprender basicamente qualquer coisa, para que você saiba como você vai aprender melhor, eu organizei nesse vídeo quais são as estratégias para que você possa aprender mais usando de verdade a neurociência a seu favor.